Olá, queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à oitava aula da nossa Escola da Fé sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos quase já na metade dessa quarta parte do Catecismo sobre a oração na vida cristã. Uma alegria poder estar aqui com você nessa noite. Infelizmente não pôde ser ao vivo, pois estou gravando de Goiânia. E conforme anunciado semana passada, vim para fazer minhas provas do Universiuri, que é um exame compreensivo que faz parte dessa reta final do meu curso de Direito Canônico, do meu mestrado. Graças a Deus fui aprovado, então agora é caminhar para o término da escrita da dissertação e posteriormente a apresentação da mesma, concluindo deste modo o meu curso de mestrado. Então agradeço a compreensão de cada um de vocês. Peço que você dê o seu like, clique aí no joinha, com isso você está contribuindo para que essa transmissão chegue ao coração e à tela do celular de tantas outras pessoas, tá bem? Se você ainda não está inscrito no meu canal, faça sua inscrição, basta clicar em se inscrever-se e acionar o sininho de notificação, pois assim todas as vezes que começarmos aqui a nossa Escola da Fé, você já recebe aí o link no seu celular, a notificação, ok? Se você desejar compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, fique à vontade. Dessa maneira, vamos ampliando o número de pessoas que desejam, sim, estudar conosco o Catecismo da Igreja Católica. Vamos fazer uma oração pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Paramos no parágrafo 2611 do Catecismo, que diz o seguinte: a oração de fé não consiste apenas em dizer Senhor, Senhor, mas em levar o coração a fazer a vontade do Pai. Jesus convida os seus discípulos a terem na oração a preocupação de cooperarem com o plano divino. Portanto, a nossa oração a Deus não é apenas chamar o Senhor de Senhor, não é apenas dizer palavras com os nossos lábios, mas é buscar essa intimidade com Ele, elevando o nosso coração e levando o nosso coração para fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade. Dessa maneira, estaremos estendendo essa prática oracional às outras pessoas, sendo colaboradores para que o plano divino aconteça no hoje de nossa vida. Ainda continua o parágrafo 2612. Em Jesus, o reino de Deus está próximo e convoca a conversão e a fé, como também a vigilância. Na oração, o discípulo vigia atento aquele que é e que vem, na memória de sua primeira vinda, na humildade da carne e na esperança de sua segunda vinda, na glória. Em comunhão com o Mestre, a oração dos discípulos é um combate e é vigiando na prece que não se cai em tentação. É bem verdade que é exatamente nesta perspectiva da oração que o discípulo se vigia. Orai e vigiai, como diz Jesus para os seus discípulos no Horto das Oliveiras, quando eles estavam dormindo, enquanto ele rezava ao Pai. Portanto, a oração, além de diálogo, ela é um momento de vigilância, em que falamos a Deus e, ao mesmo tempo, percebemos o nosso coração, o nosso íntimo, buscando assim conformar a nossa existência com o Pai, evitando de cair na tentação do pecado. 3 parábolas principais sobre a oração nos são transmitidas por São Lucas. A primeira, o amigo inoportuno,
convida a uma oração persistente. Batei e vos abrirá. Aquele que assim ora, o Pai do céu, dará tudo o que precisa, sobretudo o Espírito Santo, que contém todos os dons. A segunda, a viúva inoportuna, focaliza uma das qualidades da oração. É preciso rezar sempre, sem esmorecimento, com a paciência da fé. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé sobre a terra? E a terceira, o fariseu e o publicano, refere-se à humildade do coração que reza: meu Deus, tende piedade de mim, pecador. Essa oração a igreja constantemente toma sua. Kyrie eleison. Quando Jesus confia abertamente a seus discípulos o ministério da oração ao Pai, lhes revela qual deverá ser sua oração e a nossa, quando ele voltar para o Pai em sua humanidade glorificada. A novidade agora é pedir em seu nome. A fé nele introduz os discípulos no conhecimento do Pai, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A fé produz seus frutos no amor, guarda sua palavra, seus mandamentos, permanece com ele no Pai, e ele nos ama a ponto de permanecer em nós. Nessa aliança nova, a certeza de sermos ouvidos em nossos pedidos se fundamenta na oração de Jesus. Mais que o Pai nos dá, quando nossa oração está unida a Jesus, é o outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito de verdade. Essa novidade da oração e de suas condições aparece no discurso de despedida. No Espírito Santo, a oração cristã é comunhão de amor com o Pai, não apenas por Cristo, mas também nele. Até agora, não pedistes nada em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Nesses parágrafos sequenciais que fizemos esta leitura, nós detectamos que a oração ela deve ser como esse amigo inoportuno na parábola de São Lucas, como a viúva inoportuna, como o fariseu e o publicano. O que esses três personagens, em três momentos distintos, nos revela? Algo muito incomum e intrínseco. A persistência, ou seja, a perseverança na oração. Rezar, independente se eu sinto algo ou não dentro de mim. Rezar sempre, sem desanimar, sempre. E uma oração que seja humilde. Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador, conforme o fariseu e o publicano. Não uma oração que vai revelando o preconceito com o outro, ou que às vezes vai apontando o dedo para o outro. Senhor, mas eu faço tanta coisa para ti. Eu rezo o terço, eu vou à missa, eu sou do apostolado da oração, sou da irmandade tal, sou das pastorais, estou aqui. Não sou como aqueles outros que não vêm à missa, que fica no boteco, que não vêm por conta do futebol. Não é assim. É uma oração que seja contrita, um momento seu com o Senhor, uma oração humilde, de perseverança. Então, nessas três personagens de Lucas, nós encontramos a perseverança e a humildade. Este é o ponto comum. É isso, portanto, que nós devemos rezar ao Pai, é nessa condição. Não acusar os outros dos seus inúmeros pecados ou da sua negligência em estar participando de uma vida, ou melhor, de ter uma vida de oração ou de não participar de uma comunidade. Mas é a nossa oração junto com o Senhor. E nesse sentido, a fé, a oração, com perseverança, ela produzirá muitos frutos de amor. Frutos que nós nem possamos imaginar, porque vem do alto, porque o Senhor escuta essa oração, e essa oração chega ao coração de nosso Deus. No parágrafo 2616, nós encontramos: a oração a Jesus é ouvida por ele durante seu ministério, por meio dos sinais que antecipam o poder de sua morte e ressurreição. Jesus ouve a oração de fé, expressa em palavras,
o leproso, Jairo, a cananeia, o bom ladrão, ou em silêncio, os carregadores do paralítico, a hemorroíça que toca as suas vestes, as lágrimas e o perfume daquela mulher pecadora, o pedido insistente dos cegos, tem compaixão de nós, filho de Davi, ou Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, de mim, foi retomado na tradição da oração de Jesus. Senhor Jesus, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. Quer na cura das enfermidades, quer na remissão dos pecados, Jesus responde sempre à oração que implora com fé. Vai em paz, tua fé te salvou. Santo Agostinho resume admiravelmente 3 dimensões da oração de Jesus. Ele ora por nós como nosso sacerdote, ora em nós como nossa cabeça, e a Ele sobe nossa oração como ao nosso Deus. Reconheçamos, pois, nele os nossos clamores, em nós os seus clamores. Olha que bonito essa dimensão da própria oração. Se Jesus ouviu as preces de tantas pessoas mencionadas aqui nesse parágrafo do nosso catecismo, que se elevou a Deus, que obteve dele as graças necessárias, ainda mais de nós, pois ele está vivo. É o mesmo Cristo que atendeu os pedidos dessa multidão, de diversas necessidades, de diversos modos. É Ele mesmo que no hoje de nossa existência nos diz, a partir do momento da nossa súplica e do nosso pedido a Ele, vá em paz, tua fé te salvou. É o mesmo Cristo porque Ele ressuscitou, está vivo, e na vivência no reino dos céus, Ele atende às nossas preces de nós, pequenos e míseros pecadores, que continuamos a nossa peleja de cada dia. Entramos agora no parágrafo 2617, que traz como tema a oração da Virgem Maria. A oração de Maria nos é revelada na aurora da plenitude dos tempos, antes da encarnação do Filho de Deus e antes da efusão do Espírito Santo. Sua oração coopera de maneira única com o plano benevolente do Pai. Na Anunciação, para a concepção de Cristo, em Pentecostes, para a formação da Igreja, corpo de Cristo, na de sua humilde serva, o dom de Deus, encontra o acolhimento que esperava desde o começo dos tempos. Aquela que a Todo-Poderoso tornou cheia de graça, responde pela oferenda de todo o seu ser. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Fiat. Essa é a oração cristã. Ser todo dele, porque ele é todo nosso. Maria, portanto, ela se torna esse exemplo de mulher orante, porque ela se abriu à graça de Deus diante do anjo. Ela diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. Ela não pediu que fizesse a vontade dela enquanto mulher, mas sim a vontade de Deus, a vontade do Senhor que lhe chamava para algo que ela nem tinha compreensão. Tudo bem, neste primeiro momento, o anjo diz para ser a mãe do Salvador, ok. Mas qual o desdobramento de ser a mãe do Salvador? Maria não conhecia e nem imaginava. No entanto, confiou-se em Deus, abandonou-se completamente nele. Da mesma forma que nós também somos chamados a não fazer a nossa vontade, mas a vontade do próprio Deus. Assumir como vontade nossa a vontade de Deus para nós. No parágrafo 2618 diz: o Evangelho nos revela como Maria ora e intercede na fé, em Caná. A mãe de Jesus pede a seu filho, pelas necessidades de um banquete de núpcias,
sinal do outro banquete, o das núpcias do Cordeiro, que dá seu corpo e sangue a pedido da igreja, sua esposa. É a hora da nova aliança ao pé da cruz, que Maria é ouvida como a mulher, a nova Eva, a verdadeira mãe dos noivos. Olha que belo isso. Numa festa de casamento, todos conhecemos a passagem do Evangelho de João, capítulo 2, as bodas de Caná. Que é essa mulher da nova aliança, que está ao pé da cruz, mas ela já participa de uma maneira antecipada das núpcias do Cordeiro, através daquele banquete nupcial, daquele casal de noivos que está passando aperto por conta da falta do vinho. E Maria é aquela que aponta o verdadeiro vinho, que é o Cristo Senhor, um vinho abundante para todos nós, mas que será de uma maneira doada plenamente no altar da cruz. Ali é apenas um flash daquilo que está por vir. Por isso o cântico de Maria, o Magnífica, é ao mesmo tempo o cântico da Mãe de Deus e o da Igreja. Cântico da filha de Sião e do novo povo de Deus. Cântico de ação de graças pela plenitude de graças distribuídas na economia da salvação. O cântico dos pobres, cuja esperança é satisfeita pela realização das promessas feitas a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Oração esta do Magnífica, que nós, padres religiosos e todo o povo de Deus, aqueles que rezam a liturgia das horas, reza como o hino das vésperas. E também a Legião de Maria reza na sua tessera, na catena, essa oração, esse grande hino de ação de graças, de elevação dos pobres, daquele que se abre ao próprio Deus. É um cântico de Maria, mas é um cântico da Igreja, que entoa, portanto, como uma fumaça do incenso que sobe aos céus e chega ao coração de Deus, reconhecendo, portanto, todas as promessas que Ele fez a todos os nossos pais. Portanto, a oração da Virgem seja o seu Fiat, que é o Ângelus, nós poderíamos sim dizer, seja o seu Magnificat, caracteriza-se pela oferta generosa de todo o seu ser na fé, que nós também somos chamados a fazer em cada momento de nossa existência. Com isso, queridos irmãos, nós adentramos no terceiro artigo desse capítulo, quarto do Catecismo, com o tema No Tempo da Igreja. No parágrafo 2623, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo, o Espírito da promessa foi derramado sobre os discípulos, reunidos no mesmo lugar, como nos lembra Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. O esperando, todos eles perseveraram na oração em comum. O Espírito que ensina a igreja lhe recorda tudo o que Jesus disse. Vai também formá-la para a vida de oração. Na primeira comunidade de Jerusalém, os fiéis se mostravam perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações, conforme o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 42. A sequência é típica da oração da Igreja, fundada na fé apostólica e autenticada pela caridade. Ela é alimentada pela Eucaristia. Essas orações são, sobretudo, as que os fiéis ouvem e leem nas Escrituras. As atualizando, porém, são principalmente as dos Salmos, a partir de sua realização em Cristo. O Espírito Santo, que assim lembra Cristo à sua igreja orante, também a conduz à verdade plena e suscita formulações novas que exprimirão o insondável mistério de Cristo, atuando na vida, nos sacramentos
e na missão de sua igreja. Essas formulações se desenvolverão nas grandes tradições litúrgicas e espirituais. As formas da oração, como nos são reveladas pelas escrituras apostólicas canônicas, serão normativas da oração cristã. É interessante que nesta introdução do artigo 3º do Catecismo, da quarta parte, lembrando, intitulado O Tempo da Igreja, nós vemos como que o Espírito Santo ensina a própria igreja e faz com que ela recorde tudo que Jesus ensinou, fazendo cumprir tudo que Jesus já havia pré-anunciado. Pois só podemos recordar e ter acesso a tudo hoje em nosso tempo que Jesus foi e manifestou enquanto trilhou nessa terra por meio do Espírito Santo. E além disso, os fiéis que começaram a agrupar na primeira comunidade de Jerusalém, eles tinham 3 ações basilares, que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, nos lembra, que são a perseverança em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Olha que bonito isso. Tudo isso se fundamenta aquilo que é o alimento por excelência dessa igreja, que é a própria Eucaristia. A sequência é o típico da oração da igreja, fundada na fé apostólica e autenticada pela caridade, e isso é alimentado pela Eucaristia. Aqui está, vamos falar assim, o tripé da Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o fundamento nas Sagradas Escrituras, nós temos todo o magistério autêntico que guardou a fé. O primeiro a guardar a fé foram os próprios apóstolos, instituídos por nosso Senhor, e a partir deles, os seus sucessores até em nosso tempo. E dentre os apóstolos tem um cabeça que é Pedro, o primeiro Papa, e a partir de Pedro, os seus sucessores, que são o Romano Pontífice, atualmente Francisco, o sucessor do apóstolo Pedro, e o sucessor dos apóstolos, que são os próprios bispos, que vêm então fundamentar e salvaguardar toda essa normativa de oração cristã que foi constituída pelas Escrituras, canonizadas, ou seja, dignas de fé, pelos próprios apóstolos. E é isso então, é dessa fonte que nós bebemos toda a nossa vida oracional, toda a nossa dimensão de relação para com o Senhor nosso Deus. E nós entramos em alguns aspectos mais típicos de oração. O primeiro deles é a bênção e a adoração. É o parágrafo 2626. A bênção exprime um movimento de fundo da oração. É o encontro de Deus e o homem. Nela, o dom de Deus e a acolhida do homem se chamam e se unem. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode bendizer aquele que é a fonte de toda a bênção. 2 formas fundamentais se expressam esse movimento da bênção. Algumas vezes ela sobe, levada no Espírito Santo por Cristo ao Pai. Nós os bendizemos por nos ter abençoado. E outras vezes ela implora a graça do Espírito Santo, que por Cristo desce de junto do Pai. É Ele que nos abençoa. A adoração, antes de passar para a adoração, nessa parte da bênção, portanto, nós detectamos esse movimento que há de uma resposta
ao anseio dos homens, do homem aos dons de Deus. É o dom de Deus que é a acolhida, que nos chama, e uma vez que Deus nos abençoa o coração do homem, pode bem dizer aquele que é a fonte de toda a bênção. A iniciativa, portanto, é deste encontro, deste movimento fundamental da oração, que é nosso encontro de Deus com o homem. Portanto, é uma bênção. Nós bendizemos ao próprio Deus. E num outro segundo momento, o parágrafo 2628, nos ressalta a adoração. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante de seu Criador. Para haver adoração, portanto, autêntica e verdadeira, nós temos que reconhecer que somos criatura, nós somos filhos de um alguém, este Deus e este Pai é Deus. Portanto, isso ressalta a grandeza do Senhor que nos fez e a onipotência do Salvador que nos liberta do mal. É prosternação do Espírito diante do Rei da Glória e o silêncio respeitoso diante do Deus sempre maior. A adoração do Deus, 3 vezes santos e sumamente amável, nos enche de humildade e dá garantia às nossas súplicas. Portanto, nós ressaltamos na adoração a grandeza de Deus. Ao ressaltar essa grandeza de Deus, eu me faço filho de Deus, servo de Deus, para realizar a sua vontade. Portanto, é um coração que se dilata nessa virtude da humildade, a tal ponto de dobrar os seus joelhos diante do Criador, em sinal de profunda adoração. Um segundo ponto da oração é a oração de súplica. Diz assim o ponto 2629 do Catecismo: o vocabulário referente à súplica tem muitos matizes no Novo Testamento. Pedir, implorar, suplicar com insistência, invocar, aclamar, gritar e mesmo lutar na oração. Sua forma mais habitual que exprimimos a consciência de nossa relação com Deus. Como criaturas, não somos nem nossa origem, nem senhores das adversidades, nem nosso fim último. Mas, além disso, sendo pecadores, sabemos, como cristãos, que nos afastamos de nosso Pai. O pedido já é uma volta para Ele. A oração de súplica, exprimimos a consciência de nossa relação com Deus. Nós, portanto, pedimos, imploramos com insistência, invocamos, clamamos, gritamos, lutamos na oração, sabendo que nós seremos atendidos, porque há um Pai que nos ouve, um Pai que não é cego e nem surdo diante das nossas lamúrias, mas que está pronto a atender os pedidos humildes dos seus filhos, que lhe batem a porta constantemente. No parágrafo 2631, o pedido de perdão é o primeiro movimento da oração de súplica. Aqui está a chave. Pedir perdão. Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou um pecador. É uma condição prévia de uma oração justa e pura. A humildade confiante nos põe na luz da comunhão com o Pai e o Filho Jesus Cristo e uns para com os outros. Qualquer coisa que pedirmos dele, a receberemos. Isso nos lembra a primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 22. O pedido de perdão é condição prévia da liturgia eucarística, como da oração pessoal. Por isso que na celebração, até eu vou grifar aqui, na celebração eucarística da Santa Missa, nós iniciamos pedindo perdão,
reconhecendo que sozinhos nós não somos capazes de nada, que precisamos da misericórdia de Deus. E depois, lá no final da missa, durante a oração do Pai Nosso, e no final, quando pedimos pela paz, quando rezamos o Cordeiro de Deus, é um momento de pedir perdão antes da comunhão propriamente dita. Isso era muito mais ressaltado na celebração, em latim ainda, na celebração do rito de Pio V, em que se pedia perdão claramente, mas na de Paulo VI, que é a nossa atual, o ritual litúrgico que nós temos hoje, que usamos na Santa Missa, ainda caracteriza isso, esse pedido de perdão antes mesmo de receber a Eucaristia. É um sinal de bater a mão no peito, de reconhecer que somos pecadores e que por isso que precisamos de Jesus, por isso que precisamos daquela Eucaristia, por isso que precisamos da confissão, por isso que precisamos da misericórdia de Deus para nos tornarmos pessoas melhores. A súplica cristã está centrada no desejo e na procura do reino que vem. De acordo com o ensinamento de Jesus, existe uma hierarquia nos pedidos. Primeiro o reino de Deus, depois o que é necessário para acolhê-lo e cooperar com a sua vinda. O terceiro, essa cooperação com a missão de Cristo e do Espírito Santo, que é agora a missão da Igreja, e é o objeto da oração da comunidade apostólica. É a oração de Paulo, o apóstolo por excelência, que nos revela como o cuidado divino por todas as igrejas deve animar a oração cristã. Pela oração, todo batizado trabalha para a vinda do reino. Quando participamos assim do amor salvador de Deus, compreendemos que toda a necessidade pode vir a ser objeto de pedido. Cristo, que tudo assumiu para resgatar tudo, é glorificado pelos pedidos que oferecemos ao Pai em seu nome. É com isso e com essa garantia que Tiago e Paulo nos exorta a orar em qualquer circunstância. Num terceiro momento, a oração de intercessão. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Ele é o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens, dos pecadores, sobretudo. Ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. O próprio Espírito Santo intercede em nosso favor, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Interceder, pedir em favor de outro, desde Abraão, é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. No tempo da igreja, a intercessão cristã participa daquela de Cristo e é a expressão da comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros, e até reze por aqueles que fazem mal. A oração de intercessão é o que nos conforma de perto com a oração de Jesus, pois ele é o verdadeiro intercessor, o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens pecadores. A intercessão, ela faz com que a gente lembre dos outros e rezamos até mesmo por aqueles que nos fazem mal. Pedimos por aqueles que desejam o nosso mal. Ofertamos eles a Deus para que eles possam sentir os seus corações tocados pela misericórdia de Deus e assim abrandar os seus corações maldosos e se transformar num coração que seja capaz de amar e de fazer o bem. As primeiras comunidades cristãs viveram intensamente a forma de partilha. O apóstolo Paulo as faz participar assim de seu ministério do Evangelho, mas também intercede por elas. A intercessão dos cristãos não conhece fronteiras por todas as pessoas,
pelos reis e pelos autores, pelas autoridades em geral, pelos que perseguem, pela salvação daqueles que recusam o Evangelho. Quarto tipo de oração, a oração de ação de graças. A ação de graças caracteriza a oração da igreja, que, celebrando a Eucaristia, manifesta e se torna mais aquilo que ela é. Com efeito, na obra da salvação, Cristo liberta a criação do pecado e da morte para consagrá-la de novo e fazê-la retornar ao Pai para a sua glória. A ação de graças dos membros de Cristo participa daquela de sua cabeça. Como na oração de súplica, todo acontecimento e toda necessidade pode se tornar oferenda de ação de graças. As cartas de Paulo, frequentemente, começam e terminam com uma ação de graças, e o Senhor Jesus sempre nela está presente. Por exemplo, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Conforme carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças. A verdadeira ação de graças que nós prestamos a Cristo, ao Pai, é por meio da celebração eucarística. A palavra Eucaristia significa ação de graças. A Igreja Católica, tudo que ela vai fazer, ela rende graças a Deus por meio da celebração litúrgica da Eucaristia, que é o ponto máximo, onde Cristo se dá sacramentalmente, vivo, verdadeiro, presente na hóstia e no vinho consagrado. Fonte de vida e de salvação para todos nós. Daí deriva também um quinto tipo e último de oração que o catecismo traz para nós, que é a oração de louvor. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Canta-o pelo que Ele mesmo é. Lhe dá glória por aquilo que Ele é mais do que por aquilo que Ele faz. Participa da bem-aventurança dos corações puros que amam na fé antes de o verem na glória. Por ela, o Espírito se associa a nosso Espírito para testar que somos filhos de Deus, dando testemunho ao Filho único, em quem somos adotados e por quem glorificamos o Pai. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquele que é sua fonte e o seu término. Existe um só Deus, o Pai, do qual vê todos os seres e para o qual nós existimos. Como eu disse anteriormente, a Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. É a oferenda pura de todo o corpo de Cristo, para a glória de seu nome. Tanto nas tradições do Oriente quanto no Ocidente, a Eucaristia é o sacrifício de louvor. Portanto, a celebração da missa é a oração mais completa que há. Por isso que ela é a primeira, nós poderíamos assim dizer, classificar, o primeiro modo de oração de um cristão católico é a Santa Missa. Tudo mais, todas as outras práticas de devoção que fazemos, deriva da Santa Missa. E nenhuma delas substitui a Santa Missa, a Eucaristia, porque nela está Cristo presente, vivo, verdadeiramente na Eucaristia, nas espécies do pão e do vinho consagrados, alimento para todos nós. Pois bem, queridos irmãos, você que me acompanhou durante esta 8ª aula da nossa Escola da Fé, muito obrigado. Deixe aí os seus comentários. Não esqueça de dar o seu like aí no joinha, clicando aí no joinha essa transmissão. Dessa maneira você está
fazendo com que outras pessoas também tenham esse acesso. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você não fez sua inscrição no canal, por favor, faça logo. Aí só basta clicar na sua tela direita e inscrever-se, você então já vai receber as notificações que das nossas transmissões, tá bem? Na próxima quarta-feira eu te espero com mais uma edição da Escola da Fé às 7h30 da noite. Então rogo sobre você e a sua família as graças e as bênçãos de Deus, que você tenha uma ótima noite abençoado pelo Senhor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúde e paz.